tempos mais difíceis que estamos a viver, talvez estejamos mais sensíveis a estas leituras que a Igreja nos vai proporcionando em cada celebração. Estas leituras deste 11º domingo do tempo comum resumem-se numa coisa que nós estamos fartos de saber e também, não digo fartos de experimentar, mas que experimentamos com muita frequência, que é a alegria e a confiança e a certeza de sabermos que não percorremos o caminho da nossa vida sozinhos. E quando digo que não o fazemos sozinhos, não estou só a pensar daqueles que convivem connosco, familiares ou amigos, mas esta presença contínua de Deus, um Deus que nos acompanha no caminho da nossa vida, um Deus que se preocupa connosco, um Deus que quer fazer caminho connosco. Parece repetição da homilia da semana passada, mas não é. Porque esta continuidade, esta tomada de consciência de que temos um Deus que faz caminho connosco, é importante para percebermos as exigências que esse caminhar conjunto nos são dadas. Jesus terminava hoje o Evangelho dizendo: recebestes de graça, dai de graça. Que significa o quê? A fé que nós recebemos, que é por dom de Deus, recebemos-la de graça. E esta fé, que tem que ser espalhada e transmitida pelo mundo, também a temos que dar de graça. Não significa cobrarmos para darmos um testemunho ou cobrarmos. Não. Significa que na nossa vida tem que haver coisas feitas na gratuidade, por dom, sem esperar recompensa. Lembrando aquela bonita palavra de Jesus que vem nos Atos dos Apóstolos: há mais alegria em dar do que em receber. No mundo como o nosso, em que se pensa demasiado no lucro, em que se pensa na rentabilidade das pessoas, em que tudo quase parece ser um negócio, é preciso que os cristãos comecem a entrar no dinamismo da gratuidade. Porque recebemos de graça tantas coisas, também as temos que dar aos outros. Às vezes, o nosso egocentrismo e a nossa soberba é tanta que chegamos a dizer que eu isto construía às minhas custas. Não, isto foi esforço do meu trabalho. Somos tão insensatos que não conseguimos perceber que não compramos o ar que respiramos, não compramos a vida que temos, não compramos a saúde da qual depois nos podemos gloriar, temos feito tantas coisas. Tudo puro dom de Deus. Não dispensa o nosso cuidado, não dispensa cada um cuidar de si, não dispensa usar máscara para nos protegermos uns aos outros. Mas perceber que de Deus recebemos tantas coisas de graça e que às vezes damos tão pouco de graça. Jesus podia nos dizer: recebestes muito, dai muito. Recebestes de graça, dai de graça. Por termos vida, termos saúde, com mais ou menos complicações, termos fé para vivermos a nossa vida não como pagãos, nem como gente que não acredita em nada, termos fé é a maior coisa e nós devíamos estar gratos a Deus por este dom da fé que Ele colocou nos nossos corações. Mesmo se às vezes não temos vontade de a praticar, mesmo se às vezes questionamos coisas sobre a nossa fé. Agradecer sempre a Deus este dom da fé que faz com que sintamos a sua presença na nossa vida e no meio de nós. Na primeira leitura vemos este cuidado de Deus para connosco. Quando o povo de Israel já faz uma boa caminhada no deserto, Deus faz parar Moisés para lhe dizer isto de uma maneira muito bonita. Reconhece, não sejas ingrato. Reconhece, vê como eu te transportei sobre asas de águia e te trouxe até mim. Vê. Nós às vezes, quando olhamos para a nossa vida, não conseguimos ver como Deus nos vai transportando nas asas
de águia. Não é nas garras do dragão, nem na boca do leão. É nas asas da águia. Ou seja, com tranquilidade, com segurança, como a águia faz, ou uma ave qualquer faz com os seus filhos, que os abraça à volta das suas asas. É um Deus que nos protege. É um Deus que faz caminho connosco e que nós tantas vezes não sabemos que Ele está a fazer caminho connosco. Mas que se não fosse Ele, muitas vezes, a segurar-nos, a transportar-nos nas asas da águia, nós, se calhar, não teríamos resistido ou teríamos caído de um sítio muito alto. Este é o nosso Deus. Um Deus que olha por nós, também com olhos de águia, que vê lá ao fundo, vê longe, vê mais do que nós vemos. Este é o nosso Deus. Um Deus que se enche de compaixão. No Evangelho, a mesma atitude de Deus, que quer fazer caminho com as pessoas e que as quer acompanhar e que as quer trazer sempre até Ele. Jesus no Evangelho. O Evangelho começa-nos por dizer que Jesus encheu-se de compaixão. Nos Evangelhos, só Jesus é que se enche de compaixão. A palavra compaixão só se usa para com Deus, para com Jesus. Mesmo nas parábolas, é porque elas são atribuídas a Jesus. O pai do filho pródigo, ao ver o filho, enche-se de compaixão. O samaritano, quando vai tratar daquele desgraçado que está à beira do caminho, enche-se de compaixão. Jesus, ao ver aquela multidão, enche-se de compaixão, porque pareciam ovelhas sem pastor. É curioso que Jesus sempre se comparou ou pediu aos seus discípulos com que fossem ou que tomassem atitudes próximas. Vou dizer mesmo do povo. Jesus nunca disse sede como os sumos sacerdotes, sede como os fariseus, sede como os doutores da lei. Não. Jesus diz, eu sou o bom pastor. Jesus diz, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Nas parábolas das vinhas, a mesma coisa. Jesus pede que os seus discípulos tenham atitudes simples, mas essenciais na vida humana. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Para não se estragar a colheita, temos que pedir mais trabalhadores para ceifar. Então, este é um grande desafio que Jesus nos pede. Temos que rezar para que a seara, seja a igreja, seja o mundo, tenham bons trabalhadores. Bons trabalhadores no sentido de gente próxima dos outros. Jesus veio quebrar todas as distâncias que até os sumos sacerdotes e todo aquele culto de Israel tinha de afastamento de Deus. As pessoas não podiam sentir a presença de Deus, pensavam que iam morrer. Jesus vai quebrar isso. Mas Jesus não se ficou só, rezem para que venham mais trabalhadores para a seara. Jesus diz, a primeira coisa é importante, rezar. Mas a segunda coisa que Jesus faz é instituir 12 para o ajudarem e continuarem a sua missão. 12 nomes. Não escolheu os mais perfeitos, senão não tinha escolhido o Judas, Iscariotes. Não escolheu os mais letrados, senão não tinha escolhido o Pedro e o irmão que eram pescadores. Não escolheu os mais brilhantes. Não escolheu os de vida mais pura, senão não tinha escolhido Mateus, que era publicano. Mas uma coisa sabemos, Jesus escolheu aqueles que quis. E pediu-lhes a eles que fossem sua continuidade, enquanto ele estivesse com eles e depois. Portanto, primeira coisa, rezem ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua seara. Segunda coisa, institui os 12, porque não pode ser só uma questão de teoria. Ser cristão, ser católico, não é uma questão de teoria. É uma questão de muita prática. E nós ainda não aprendemos isso.
porque ainda usamos a catalogação do católico praticante, para dizer aquele que vem todos os domingos à missa, e o do não praticante, que passa o dia a fazer o bem, mas por algum motivo não vem à missa, esse já não é praticante. Andamos nestes rótulos, que nem Deus os usa. Porque tão pouco praticante é aquele que faz muitas coisas em nome de Deus e não vem à missa, como pouco praticante é aquele que vem à missa e faz poucas coisas lá fora em nome de Deus. Conclusão, somos todos pouco praticantes. E o que Jesus quer é que os seus discípulos vistam a camisola. Com proximidade, com familiaridade, com regras. Com regras. Primeira regra, vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus pede aos discípulos que saiam. Saiam do seu conforto. Não estejam à espera que as pessoas venham ter convosco. Saiam. Vão. E é esta a igreja que nós queremos. Sempre foi assim. Umas vezes melhor, outras vezes pior. Agora estamos numa onda melhor. Temos um Papa Francisco que quer uma igreja em saída. É pena que as pessoas que batem palmas ao Papa Francisco não alinhem numa igreja em saída. Continuar tudo igual. Mas o Papa Francisco quer uma igreja em saída. Não é ele que quer, é o próprio Jesus que quer. Vão. Primeiro, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Que eram quem? Eram aquelas pessoas a quem as autoridades religiosas lhes tinham tirado o contacto com Deus. Os funcionários do não pode. Não pode. Sua vida, não pode. Não sei o quê, não pode. Sua profissão, não pode. Havia gente assim. E, infelizmente, na nossa igreja, ainda há gente assim. Padres, bispos, leigos, que andam neste discurso do não pode. Então, assim como Jesus pediu aos discípulos, aos 12, para irem primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel, o mesmo Jesus nos pede hoje, a nós, com o nosso nome, que vamos primeiro às pessoas que pertenceram à igreja, que pertencem à igreja, mas por algum motivo se perderam. Ou nós as fizemos perder, ou nós as fizemos perder. Por causa dos nossos maus juízos, por causa da nossa concepção errada de Deus, que achamos que Deus só vive no coração das pessoas boas, santas e imaculadas, para depois não acabarem a viver em nenhuma, porque nenhum de nós é bom, santo e imaculado. Jesus pede-nos para irmos a estas pessoas que por algum motivo se afastaram da prática da igreja. Graças a Deus, muitas delas não se afastaram de Deus. Quando elas dizem, eu cá tenho a minha fé, eu faço as coisas à minha maneira, já não está mal. Depois do que às vezes sofreram na igreja. Fui-me confessar e um padre não me deu a absolvição e diz que eu não posso comungar. Queria batizar o meu filho, mas como nós não somos casados pela igreja, não batizou o filho. Nós somos casados numa segunda relação e o seu padre proibiu-nos a comunhão. Isto ouve-se hoje em dia. E vêm os funcionários do não pode. Não pode. Não pode. Eu gostava de saber se Jesus terá dito alguma vez na vida dele a alguém, não podes. Mas, pelo contrário, encontramos muitas vezes, se quiseres. Ora, nós, Igreja de Jesus Cristo, temos de ter as portas abertas e temos que ir ao encontro destas pessoas que precisam de acolhimento, precisam de se sentir amadas pela Igreja. E quando nós conquistamos alguém para a Igreja, que significa reconduzir-nos para Cristo, estamos a salvá-la e estamos a salvar-nos a nós. Quando nós afastamos as pessoas da Igreja, embora não consigamos afastá-las de Deus, mas quando nós as afastamos da Igreja, não as estamos a condenar, mas talvez nos estejamos a condenar. Porque o Senhor não nos pede que enxutemos ninguém. O Senhor Jesus pede-nos que acolhamos cada um nas suas circunstâncias e nos seus contextos e através da sua história de vida se possa aproximar de Jesus. Vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Este ir significa que nós não podemos querer ter
na igreja funcionários da sacristia. Porque há padres que se transformaram em funcionários da sacristia. Preocupam-se se as casulas estão bem bordadas ou não estão bem bordadas. Preocupam-se se as velas estão bem afinadas ou não estão bem afinadas. Preocupam-se se o incenso foi comprado aqui ou foi comprado ali. E este é o mundo destas pessoas. Mas não é isto que Jesus quer. Jesus quer homens e mulheres empenhados na proximidade com os outros. Por isso o Papa Francisco pediu e pede e continua a pedir que os pastores, que os padres cheirem a rebanho. Não disse cheirem a incenso, cheirem a rebanho. Aos núncios apostólicos, criou agora uma regra de que para ser núncio é preciso estar 2 anos numa diocese, para estar em contacto com as pessoas. E é isto que nós temos que pedir. Quando Jesus diz pedir ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua messe, não é pedir ao Senhor que nos envie padres para nos rezarem missas. É pedir ao Senhor que nos envie padres, ou irmãs, ou religiosos, ou pessoas consagradas, que se entreguem à causa do reino de Deus. E há alguns que se entreguem com exclusividade ao serviço da comunidade, como o caso dos padres, das religiosas e daqueles que se consagram. É isto que nós temos que fazer. Mas atenção, não pensemos que só temos que rezar. Cada um de nós, com o nome próprio, tem uma missão neste mundo. Ninguém está aqui para ver andar os comboios ou os aviões. Nós estamos neste mundo para cumprir uma missão. Se somos pessoas de fé, temos de nos ir perguntando o que é que Deus quer de nós, na minha circunstância, na minha vida, nas minhas possibilidades. Mas o que o Senhor não quer é que nós nos fechemos em nós próprios e façamos da religião um lugar de privilegiados. A religião, ser cristão, é uma casa comum, aberta a toda a gente, independentemente da situação de vida em que vive. O que é preciso é acreditar num Deus que faz caminho connosco, num Deus que nos quer felizes e que nós percebamos que a nossa felicidade está em Deus. Peçamos então ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua messe, homens e mulheres dedicados ao seu serviço. E vamos também pedir ao Senhor por todas estas ovelhas perdidas da casa de Israel, para que também não fiquem nessa cicatriz, nesse calo de terem um dia sido maltratadas ou não tratadas como gostariam de ter sido na igreja e por esse motivo se afastaram. Vamos pedir também por elas, para que Deus as encaminhe para junto de pessoas que queiram ser bons pastores à imagem de Jesus, que é também Ele o nosso bom pastor. Que assim seja.